Vamos lá, estamos começando. A gente se encontra no Daf Tetzain Amud Bet, logo na primeira linha. A gente trouxe, no último assunto que a gente estava estudando, tem aqui agora só uma última resposta ligada ao assunto anterior, que Chachamim decretaram que kelim feitos de vidro também recebem tumá, porque o vidro ele é parecido tanto com o barro quanto com o metal em dois sentidos. Ele é parecido com o barro na fonte dele, na matéria-prima dele, é feita de terra, feita de areia, e é parecido com o metal, porque quando ele quebra dá para consertar. Agora, por isso os Chachamim decretaram que ele é também, que ele é impuro. Agora, depois, primeiramente, Rabbi Yochanan lá atrás comparou o vidro com o barro. Falou, olha, os dois são feitos de areia, por isso, do mesmo jeito que a Torá falou que barro, utensílios de barro recebem tumá, assim também utensílios de vidro, midirabanan, recebem tumá. Aí a Gemara perguntou, olha, mas espera aí, se você vai comparar com o barro, se a sua fonte para proibir os utensílios de vidro são os utensílios de barro, então igual o barro, ele não recebe impureza se algo impuro encosta nas paredes externas dele, assim também o vidro. Se algo impuro encosta nas paredes externas dele, não deveria receber tumá, mas a gente encontra que ele sim recebe tumá. A primeira resposta que a gente deu é que o barro, ele de certa forma também, barro não, desculpa, que o vidro de certa forma ele é parecido com o metal, pelo fato que dá para consertar, por isso ele também tem a humra do metal, ele tem a gravidade do metal que impurifica mesmo que encoste somente por fora, e aqui entra Ravashi para dar mais uma resposta. Aqui no nosso Daf Tetzain Amud Bet, fala Ravashi amar leolam lekli cheres dam. Fala Ravashi, não, o vidro é só, as alahot do vidro são aprendidas somente do barro. O dekakasha lecha lolitamo migabá, nisso que você perguntou, que então o vidro não deveria receber tumá quando algo encosta na parede externa dele, igual o barro, porque ele sim recebe tumá, responde Ravashi, ol venire toho kevaro. Fala Ravashi, o vidro, ele é transparente. Do lado de fora você consegue ver o lado de dentro, então é muito difícil chamar o lado de fora de lado de fora, porque dá para ver também o lado de dentro. Então, pela essência dele, o lado de fora também é chamado de dentro, porque você consegue ver através dele, por isso ele recebe tumá. Ponto. Isso foi com relação ao fato de que gazru tumá leretzamim, gazru tumá, se algo de trumá, que foi dado para o Cohen encosta em algo de Chutz Laaretz, isso sim purifica. Assim também a gente falou que vidro recebe tumá baseado nessa questão. Continua a Gemara e fala o seguinte, Shimon ben Shattach tiken ktubá. Foi falado lá atrás na Braita que Shimon ben Shattach decretou tiken ktubá laisha, decretou que a mulher deve receber ktubá, certo? Se escreve a ktubá para fazer o acordo entre o marido e a esposa. Vegazar tumá al klei matechot. Ele decretou que kelim de matechet, kelim de metal, recebem impureza. Pergunta a Gemara, klei matechot de oraita nino. Fala a Gemara, olha, ktubá beseder. Ktubá eu entendo que não é pela Torá. Esse acordo entre o marido e a esposa, o que um é obrigado a fazer pelo outro, e caso eles venham a se separar, o quanto o marido tem que pagar para a esposa, beseder, isso daqui não é da Torá. Mas o fato de que kelim de metal recebem impureza, isso é algo da Torá. Certo? O fato deles receberem impureza também obriga a gente a levar eles no mikve depois da compra. Agora, a priori, daqui sai todas as alahot de levar no mikve, certo? Levar aqueles feitos de vidro, de barro no caso, a gente não tem muito de barro, né? Eles são de porcelana mas de metal, de levar no mikve quando você compra de um goi. Quando você tira do goi e você quer comprar isso, você teria que levar no mikve. Agora, ele gazar que kelim de metal recebem tumá. Pergunta a Gemara, klei matachot de oraita nino, isso é pela Torá ele recebe impureza. Dechtiv, achet hazahav et hakesef vegomer. Está escrito que kelim feitos de metal, como ouro ou prata, têm que ser levados, eles recebem impurezas. Está escrito no Pasuk, achet hazahav et hakesef et nechoshet habarzel tabdil et haoferet, certo? De metal, ferro, chumbo, todos esses, כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש וטהר, אך במידה התחטא וכל אשר יבוא באש תעבירו במים. Tudo que era usado no fogo, quando você comprou de um goi e você quer utilizar, você precisa passar ele no fogo, certo? São as alahot ligadas à água lá. E tudo que não é com fogo, você tem que levar ele na água, porque você tem que purificar ele. Então a gente vê que klei matachot, eles têm impureza, e quando você compra do goi, você tem que levar no mikveh. Então, como está escrito que Shimon ben Shattach foi aquele que decretou isso,
Fala Gemara, nitzrecha ela letumá yeshaná. O que está escrito aqui que Shimon ben Shattach decretou impureza é com relação à impureza tumá yeshaná, aquela impureza que volta mesmo que a pessoa tenha desfeito o kli e refeito ele, a impureza volta. A priori, um kli que foi desfeito, por exemplo, um kli feito de ferro, que você derreteu e reconstruiu o kli, a priori a impureza foi embora na hora que ele perdeu o nome de kli, na hora que ele virou só aquele ferro líquido. No momento em que você solidificou e transformou ele em um kli novo, não deveria, a tumá não deveria voltar. Shimon ben Shattach decretou que a tumá sim volta. Por quê? A Gemara conta o motivo. De maravilha da Marav, Maseh Beshel Tzion HaMalká. Aconteceu com Beshel Tzion HaMalká, era uma das rainhas em Eretz Israel. Shastam Mishtele Bnei, ela fez uma festa para o filho, uma festa muito grande para o filho. Na época de Shimon ben Shattach. Venitmeu kol kelea. E aconteceu lá que alguém morreu na cozinha, alguém morreu dentro da casa. Isso impurificou todos os kelim. Impurificou todos os kelim que ela tinha para fazer a seudá. Agora, a priori, o que acontece nessa situação? Nessa situação, seria preciso esperar 7 dias para jogar meihatat, aquela água que purifica algo que encostou no morto, e aí ela ia poder usar os kelim de novo. Só que ela não tinha 7 dias, ela já tinha planejado fazer a festa. Talvez tinha mais 1, 2 dias, ou no próprio dia ela queria usar. O que ela fez? O shvartan, ela quebrou todos os kelim, um tantam la tzoref, ela quebrou os kelim, deu para o tzoref. Tzoref é o ourive, se não me engano, o cara que trabalha com ouro, o ferreiro, o cara que trabalha com ferro, não sei de qual material era aqui, mas deu para a pessoa que trabalha com metal, veritran, derreteu todos eles, versam mesmo kelim hadashim. Usou o mesmo material para fazer um kli novo. E aí, todos os kelim, na hora que derreteram, na hora que se desfizeram, perderam a impureza, os kelim novos estavam puros. E Chachamim proibiram, falaram que não, volta a tomar. A impureza que ela tentou tirar com esse truque, volta. Mas qual o motivo? Essa foi a história que levou a nossa situação. Só que pergunta agora qual o motivo? Por que realmente decretaram? O que ela fez, tá certo, tem razão. Tá bom, foi um truque, tá bom que ela deu um jeitinho, mas é um jeitinho cabível dentro das regras da Torá. Mas então por que decretaram? Mishum geder meichatat naguba. Uma explicação diz o seguinte, que decretaram isso porque se tivesse a possibilidade de derreter e refazer, as pessoas vão esquecer, bichlal, que existe esse tipo de impureza de tumat met e que precisa jogar meichatat, que precisa jogar água para purificar os kelim também. As pessoas vão pensar, olha, essa história de jogar meichatat, aquela água feita com as cinzas da vaca vermelha, é só para seres humanos, para pessoas que se impurificaram para o morto. Mas para kelim não tem isso. Fato é que kelim, o que a gente faz? A gente derrete e constrói de novo. Ninguém purifica através de meichatat. Então, já que vão esquecer que meichatat purifica kelim, proibiram essa história, para ninguém fazer isso. Porém, pergunta Gmarani, Halemandamar, Lolekolatumotambru, Leletumatmed, Bilvadamru, Chapi. Fala, olha, essa explicação é bom, de acordo com a opinião que falou, que só tumatmet volta. Só que somente tumá de morto, somente se o kli estava impuro por um morto, a tumá volta mesmo depois que o kli foi desmontado e remontado. Então é compreensível, é realmente ligado com impureza de morto, é ligado com meichatat. Ela lemada malekola tumotamru, mas de acordo com quem falou que não, para qualquer tipo de tumá, seja via volta tumá, seja ava tumá, seja tumá de primeiro grau, todas as impurezas voltam depois que o kli foi refeito, então não tem a ver com meichatat, tem kelim, que se eles forem purificados, por exemplo, por um sheretz que é ava tumá, um réptil, encostou num kli, esse kli é rishon la tumá, ele está no primeiro grau de tumá, a purificação dele não é com meichatat, não é com a água da vaca vermelha, é simplesmente levar no mikve. Então, a priori, não tem nada a ver com o motivo, porque foi proibido também. Mas o que você vai explicar? Qual é o motivo? Então, aqui a Gemara traz 2 opções. Amarabai fala Abai o seguinte, Zerá Shema Loi que vem no Bechdei Tarato. Fala Abai o seguinte, olha, proibiram fazer essa história pelo seguinte rashash, pela seguinte suspeita, de que a pessoa não vai fazer direito. Por quê? Se você tem um kli, por exemplo, você tem uma bacia enorme, essa bacia se impurificou. E você quer purificar ela através dessa história de você vai desfazer a bacia e refazer ela. Às vezes acontece que o cara pensa o seguinte, olha, não vou derreter a bacia inteira.
eu tenho uma bacia enorme, já está toda feita, bonitinha, às vezes tem até uns detalhes, não vou derreter tudo. Eu vou fazer um buraco grande o suficiente para dizer, olha, esse clipe já não vale mais. E, entre parênteses, esse buraco é o buraco do tamanho de um rimon, porque um clique tem um buraco do tamanho de um rimon, de uma romã, as pessoas jogam fora, geralmente. Então, o cara pensa o seguinte, olha, eu vou fazer um buraco do tamanho de uma romã, o clipe vai perder o nome de clipe, porque é algo que as pessoas jogam fora, não dá para guardar mais nada nele, e vou refazer. Acontece, às vezes, a Baia fala o seguinte, olha, Shimon ben Shattach, Hashash, ele suspeitou que o cara que for fazer isso, nem sempre ele vai fazer o buraco como se deve. Às vezes vai fazer o buraco um pouquinho menor, não vai fazer do tamanho direito. E aí a Tumá não vai ter ido embora. E o cara não vai purificar. Então, na suspeita de que essa história toda seja feita errada, seja feita de forma mal feita, por isso decretaram que a Tumá volta. Rava Amar, Zerah Shem Emrut, Vilaba Teumá Olala. Rava fala o seguinte, não, aqui o problema é outro. O problema é que se a gente permitir, Shimon ben Shattach pensou o seguinte, se a gente permitir que as pessoas derretam o cli e refaçam ele, o que acontece? O cli estava tamé de manhã, logo antes do almoço eu desfiz o cli, logo depois eu refiz o cli, no mesmo dia à noite, no mesmo dia à noite não, desculpa, no mesmo dia à tarde, 1, 2 horas depois, o tempo que leva para fazer isso, eu utilizei o cli, ou seja, o cli saiu da impureza para a pureza no mesmo dia. E geralmente, com relação a Trumá e Kodashim, a Halachá é diferente. Com relação a Trumá e Kodashim, um cli que foi levado no mikve, ele só está apto a ser usado depois que anoitecer. Precisa esperar a Arev Shemesh, precisa esperar o anoitecer. No dia seguinte, esse cli pode ser usado para coisas de Trumá e de Kodashim. Então, se for assim, fala Rava, a nossa preocupação é que se a gente puder purificar o cli dessa forma no mesmo dia, vão achar que o cli que foi no mikve também pode ser usado no mesmo dia. E com relação a Trumá e Kodashim, o cli não pode ser usado no mesmo dia. Por isso existe essa suspeita. Mai beinaio ika beinaio deratzfin humetzareatze. Fala, qual a diferença? Qual a diferença entre o motivo de Abaye, que é talvez o cara não vai fazer o buraco direito, para o motivo de Rava? O motivo é quando o cara refez o cli inteiro. O cara derreteu tudo e fez um cli novo. De acordo com Abaye, ainda existe a suspeita que ao derreter, talvez ele não fez como se deve. E esse cli novo, talvez ele está impuro, mas de acordo com Rava, que o problema é que quem vê vai pensar o seguinte, olha, o cara de manhã, a bacia estava impura. De tarde ele usou ela de novo? Como assim? Ele levou no mikve e o mikve já é suficiente para o próprio dia? É um problema. De acordo com essa suspeita, se ele refizer o cli, então o cli é outro, é um cli diferente. Então quem vê não vai pensar que, olha, o mesmo cli se purificou de manhã, foi levado no mikve e usado à tarde. Não, essa daqui é outra coisa. Então não existe a suspeita. Essa seria uma diferença entre a explicação de Abai e de Rava para o decreto de Shimon ben Shattach. Então, por que Shimon ben Shattach proibiu esses kelim? Ou porque proibiu essa história de que a pessoa derrete o cli e refaz, e disse que a tumá volta, de acordo com Rava, de acordo com a Baia, porque talvez o cara não vai derreter como se deve, vai fazer mal feito e aí a tumá não vai embora. De acordo com Rava, o problema é que a pessoa vai purificar o cli para o próprio dia. De manhã está impuro, fez essa história, de tarde o cli está puro. E para coisas ligadas a trumá, e Kodashim, isso não funciona. Se você levar lá no mikve, tem que esperar anoitecer. Então as pessoas vão se confundir, achar que o mikve também serve no próprio dia, por isso proibiram. Veidachmai. Até agora a gente falou na nossa Mishnah 2 decretos, certo? O decreto de não ler as luzes de vela e nem procurar piolhos à luz de vela. E depois a gente listou 9 decretos. Os decretos ligados à pureza e impureza. Mas na Mishnah antes foi dito que 18 decretos foram feitos na casa de Hananiah ben Garon. Então, pergunta, quais são os outros? A priori a gente teve agora 11 ou 13. Acho que 13, acho que já foram 13. Mas pergunta quais são os próximos 5. Veidachmai. Detanan fala, olha, a seguinte Mishnah, está escrito na Mishnah o seguinte, Ameniach kilim tachat atzinor lekabel me'emeg shamim. Alguém que colocou, antigamente hoje em dia também, os tetos, eles não eram na diagonal, então a água que caía ia se amontoando no teto. Então o que eles faziam para não encher de água, porque se encher demais vai cair o teto da casa? O que eles faziam? Eles faziam canos do lado, Marzev chama, Tsinorot, que a água descia e caía lá embaixo. Hoje também se encontra em vários lugares na rua, você está andando, tem uns canos de onde a água vai saindo, a água que estava lá em cima e desceu, vai caindo na rua.
Agora, se alguém pegou um cli e colocou ali do lado do tzinor, para a água cair diretamente do tzinor, desse cano, para o cli, para receber água das chuvas. Echad kelim gdolim vechad kelim tanim. Tanto faz se o cli é grande ou pequeno. Vefilo klei avanim, klei adamal, klei galim. Pode ser cli de qualquer material, de qualquer matéria-prima, de madeira, de terra, do que for. Poslim etamikve. Essa água que está no cli, essa água é chamada de maim sheuvim, águas que foram colocadas em um cli, mesmo que a priori não é que eu peguei água do poço, peguei água do rio, eu coloquei lá e a água caiu sozinha. Mesmo assim, já que intencionalmente eu coloquei o cli naquele lugar, para a água cair dentro dele, essa água é chamada de maim sheuvim, e se eu jogar ela no mikve, antes do mikve ter a quantidade mínima de água, de 40 CA, isso invalida o mikve. Certo? Igual a gente viu nas discussões entre Lele e Shammai. Se o mikve está incompleto, eu joguei Maim Sheuvim, essa água que foi pegando um cli dentro do mikve, tem uma quantidade mínima, mas de qualquer jeito, se eu joguei dentro do mikve, isso invalida o meu mikve. De acordo com o Beit Shammai, tanto faz se eu coloquei lá de propósito, ou se eu coloquei e esqueci do cli, essa água é chamada de Maim Sheuvim, porque intencionalmente o cli foi colocado lá, mesmo que eu esqueci o cli lá depois. O Beit Hillel metarim beshocheach. E Beit Hillel falam que se eu esqueci, não tem problema. Se eu esqueci, essa água não é chamada de Maim Sheuvim. Amar Rabi nimnu verabru Beit Shammai Beit Hillel. Desculpa, nimnu verabru Beit Shammai Beit Hillel. Fala Rabi Meir. Naquele dia, na aliá de Hanan ben Garon, Beit Shammai, eles eram a maioria e decretaram que essa água invalida o mikve. Então, nessa discussão com relação ao cara que esqueceu, Beit Shammai venceram e decretaram. Então, esse seria o nosso 14º decreto. O Modim Beit Shammai beshocheach bechatzer sheu taor. Porém, falaram primeiro, olha, Beit Shammai concorda que se eu coloquei um cli no meio do pátio, esperando que a chuva caísse naquele cli, e eu esqueci dele completamente, Beit Shammai concordam que a água que esse cli está tahor, digamos assim, que essa água não invalida o meu mikve. Só se eu coloquei água no lugar aonde tem que cair chuva, certo? Eu coloquei água do lado do tzinor, mas se eu tinha um cli no meio do hatzer e caiu chuva nele, eu esqueci que o cli estava lá, aí não. Tem que ter um mínimo de intenção. Se eu coloquei o cli no lugar onde a água cai, mesmo que eu esqueci, essa água é considerada Maim Sheuvim. Mas se eu deixei um cli no meio do hatzer e esqueci dele, choveu, tem nada a ver comigo. Não tem nenhuma intenção. Amar Rabi Yossi, Adain Machlok Bim Kol Omedet, Rabi Yossi fala que não. Isso que Rameir falou, que Beit Shammai venceram Beit Hillel e decretaram isso, fala Rabi Yossi que não. A discussão ainda existe, não foi definida. Então, essa daqui não é um dos 12 decretos, a gente vai procurar, de acordo com o Rabi Yossi, qual sim é o decreto. Agora, nós explica um pouquinho melhor a discussão entre Beit Shammai e Beit Hillel. Amar Ameshasha de Beirav, Amrei. De Beirav Amrei, no Beit HaMidrash de Rav, falavam o seguinte, Akol modim kshenichan beshat kishuravim tmeim. Todo mundo concorda que se estava chovendo, tinha nuvens pesadas, estava para chover, eu coloquei o cli ali do lado do tzinor, do lado do cano onde vai cair a água, e esqueci dele, mesmo o Beit Hillel concordam que, olha, tá bom que eu esqueci, eu me distraí, mas eu coloquei lá o cli intencionalmente. Beit Hillel concordam que essa água é chamada de Maim Sheuvim e invalida o mikve, se cair no mikve. Beshat Pizuravim Divrei Akol Teorim. Todo mundo concorda se eu coloquei um cli do lado do tzinor, quando não tinha bichlal nuvens, estava um sol lindo, céu azul, todo mundo concorda que se de repente começar a chover e cair água no cli, todo mundo concorda que essa água não é chamada de Maim Sheuvim. Lo nicheku ala shenicham beshat kishuravim, venitpazru vechazru venitkasru. A discussão deles é o seguinte, a discussão é na seguinte situação, na situação em que o céu estava preto, certo? Estava cheio de nuvens, o céu estava escuro, e aí eu fui lá, coloquei o cli para receber água, e de repente as nuvens foram embora, saiu o sol, ficou sol de novo, as nuvens foram embora, e aí eu esqueci, tirei da minha cabeça o cli que eu coloquei lá para receber água. E depois a nuvem voltou, a chuva voltou. Nesse caso, o que aconteceu? Tá bom que primeiro eu tinha intenção, eu coloquei lá o cli intencionalmente. E mesmo que eu tenha esquecido do cli, Beit Hillel concordam que se eu coloquei lá o cli intencionalmente, estava para chover, a água é considerada Maim Sheuvim. Só que aqui teve um momento em que o sol saiu.
Então, qual vai ser o din? Marsavar batila machshevato. Marsavar lo batila machshevato. Beit Hillel sustém, então, que é o seguinte, que no momento em que o sol saiu, acabou, o meu pensamento de receber chuvas naquele cli foi embora, batel, está cancelado. Então, mesmo que voltou a chover depois, acabou, essa água não é chamada de Maim Shuvim, porque ela não foi pega intencionalmente. O Mar Savar, Lobatel Machshevato. E Beit Shammai sovrim que não. Tá bom que de repente saiu o sol, mas a priori a minha intenção original de receber água de chuva com aquele cli que eu coloquei do lado do tzinor, ainda existe. Tá bom que saiu o sol, mas no momento em que voltaram as nuvens e choveu de novo, a minha intenção original de receber as águas ainda está de pé. Por isso essa água é chamada de Maim Shuvim e ela invalida o mikve. E de acordo com o Rabi Meir, nessa situação, Beit Shammai venceram Beit Hillel e decretaram que a água invalida o mikve. O Lerabeu se dava fala que o seguinte, olha, mas de acordo com o Rabiossi, Rabiossi falou que a discussão ainda está de pé, que Beit Shammai não venceram Beit Hillel nessa discussão. Então, ele precisa completar com outro. Ele precisa trazer mais um caso em que Beit Shammai venceram Beit Hillel e decretaram, senão ele não vai chegar em 18. O que ele faz? Amarav Nachman bar Yitzchak, Av benot kutim nidot merisatan bom bayom gazu. Fala Rav Nachman bar Yitzchak, de acordo com o Rabi Yossi, tem outra gzerá que foi feita nesse dia. A gzerá diz que benot kutim, as filhas de Kutim, Kutim era um povo que se converteram por medo em Eretz Israel. Eles tomavam cuidado com parte das averot e com parte das averot eles não tomavam cuidado. Ramim decretaram que Benot Kutim, elas têm o din de Nidá, elas impurificam igual Nidá, desde o momento em que elas nasceram. Por quê? Porque os Kutim não tomavam cuidado com relação a esse tipo de impureza. Então, era suspeito que caso ela viesse a ficar Nidá, eles não iam levar a sério, não iam considerar. Então, Ramim decretaram que elas estão sempre, que as Benot Kutim estão sempre impuras com relação a isso. Então, se ela encostar na Trumá, por exemplo, a Trumá tem que ser queimada. Por quê? Porque os Kutim não levavam a sério essa questão. Eles tinham uma drachá diferente no Passuco, não concordavam com as drachot. Então, Ramim proibiram qualquer uma das meninas nesse sentido. Veidachmai, qual é a próxima, certo? A gente tem que achar todas. Qual é a próxima gzerá que a gente tem aqui? Detanan, fala mais uma, a gente tem que achar nas 18. Qual é a metal tem mevim metatumá beovi amardea? Quando eu tenho quando o morto está em um lugar, ele impurifica todo o ambiente, certo? O teto em cima do morto impurifica o ambiente inteiro. Então, todo mundo que se encontra num quarto com o morto, ou numa casa com o morto, se é um ambiente aberto, ele está impuro. Agora, o que acontece se não é um ambiente fechado, desculpa. Se não é um ambiente fechado, por exemplo, se a gente está ao ar livre, então a tumá, ela sobe até o céu e não se espalha para os lados. Porém, se tiver, por exemplo, uma árvore em cima do falecido, e eu passar do lado, embaixo dessa árvore, a impureza do falecido, do morto, sobe até a árvore, os galhos levam para os lados, os galhos que estão em cima do morto levam essa impureza para os lados e impurificam qualquer um que passe embaixo daquela árvore. Por isso, Kohanim, por exemplo, não só que eles não vão no cemitério, mas também nos lugares que antes do cemitério, onde fazem o espen, se o falecido está dentro de um ambiente fechado, ou se tem árvores na região, os Kohanim têm que tomar cuidado para não ficar embaixo da mesma árvore junto com o morto. Qual é o tamanho mínimo que precisa ter esse teto, digamos assim, para transferir, para transportar a tumá do morto para alguém que se encontra do lado? Aqui tem que ter o mínimo de 1 tefach, certo? 1 tefach são em torno de 8 centímetros. Algo que tem pelo menos 1 tefach transmite a tumá. Porém, Ramim decretaram o seguinte: Kol ha-metaltelim mevim et ha-tumá be'ovi amardea. Kelim, que recebem tumá, por exemplo, a priori eles só transmitem a tumá se eles tiverem 1 tefach. Porém, Ramim decretaram que mesmo que eles não tenham 1 tefach, eles tenham a largura de mardea. Mardea é um negócio que se usava para bater nos animais, para fazer eles andarem, se eu não me engano. Sim, que faz os animais andarem. Mesmo que o kli não tenha 1 tefach, ele transmite a tumá. Esse foi um dos decretos que Ramim fizeram. Amar Abitarfon, falar Abitarfon, vira na muda, Yudai na muda Aleph, Ekapeach et beni, shezo alacha mekupachat, sheshama shomea veta'a.
Fala, Bitarfon, quem ouviu que isso foi decretado, que um clique ele tem a largura de uma ardeia, que é menos que um tefach transmite a tumá, o cara ouviu errado. Ele ouviu uma coisa, que logo ele vai falar, entendeu errado e passou para frente essa alahá, mas com certeza ela está errada. Não só está errado, Rabi Tarfon usa aqui uma linguagem bem forte, ele fala, olha, que eu enterre meus filhos se essa alahá não for uma alahá a ser enterrada, uma alahá que está completamente errada, certo? Ele falou isso porque incomodava muito para ele o fato de que a Torá estava sendo esquecida, a Torá estava sendo transmitida de forma errada, isso daqui incomodava muito Rabi Tarfon, então ele falou isso de forma bem pesada, que eu enterre meus filhos se essa alahá não é para ser enterrada, está completamente errado isso. O que a pessoa ouviu e se confundiu? Aí, caro ver, ouviu o seguinte, aí, caro ver, e cara é o cara que trabalha no campo, se ele está passando em algum lugar, o mardeor que foi, ele está carregando no braço o negócio de bater nos animais, para fazer os animais andarem. Se ele estava andando com um negócio, segurando ele, e o negócio passou em cima de um kever, em cima de um túmulo, então, essa pessoa está impura. Agora, por que essa pessoa está impura? Não porque a impureza do morto subiu até a mardeia, até esse bastão, o que seja, e transmitiu a tumá para a pessoa está impura porque essa mardeia que ficou em cima do morto é chamado de oelamet, é chamado de algo que cobriu o morto, ele próprio fica impuro no nível de avatumá, e impurifica a pessoa pelo contato, não pela transmissão da tumá. O contato direto da pessoa com mardeia impurifica ele. Quem ouviu que esse cara está impuro, pensou o seguinte, olha, por que ele está impuro? Porque a mardeia transmitiu a tumá do morto para a pessoa, mas ele entendeu errado. O que aconteceu aqui é que o morto impurificou a mardeia, e a mardeia que está encostando na pessoa impurificou a pessoa, pelo encostar, não pela transmissão da tumá. Por isso fala Bitarfon que essa ideia, isso foi falado, está errado. Amar Rabi Akiva, fala Rabi Akiva, ani etaken sheyu divrei chamim kamim. Rabi Akiva fala, olha, eu tenho como explicar que quem falou essa Mishnah falou certo, não entendeu errado. Realmente, um clique, ele tem ouve a mardeia, ele tem a grossura desse mardeia, ele transmite a tumá do morto para a pessoa, não só através da impurificação do próprio mardeia que encostou na pessoa, mesmo que não esteja encostando, isso impurifica a pessoa, miderabanan. Por quê? Sheyu kol metaltelim eventem atumá ala adam shenoseh otam beovi amardea ועל עצמם בכל שם, ועל שאר אדם וכלים בפותח טפח. Rabi Akiva conserta pouquinho a linguagem para não ter problema na ideia. Como ele explicou agora, como Rabi Akiva consertou a linguagem, ele falou assim, כל המטלטלים הבאתם הטומאה על אדם שנושא אותם בעובי המרדע, כלים que tem oviamardeia, que eles têm essa grossura, eles podem ser chamados de oil, eles transmitem a tumá para quem está encostando, certo? Realmente tem que estar encostando, igual o Rabi Tarfon falou, ele não discorda de Rabi Tarfon, só que ele conserta a linguagem da braita para braita não ser completamente errada, transmite a tumá para quem está encostando nele, o kli que passou por cima do morto, ele recebe tumá independente do tamanho dele, mas se ele for transmitir a tumá para alguém que não está encostando, precisa ter realmente um tefach. Somente quando o kli tem a largura de um tefach, ele transmite a tumá do morto para a pessoa. Fala Rabinai, qual o motivo que decretaram que essa mardeia, ele transmite a tumá para quem está encostando? Porque embora ele não tenha a largura de um tefach, e para transmitir a tumá tem que ter a largura de um tefach, mas na circunferência dele tem um tefach. Então decretaram que eles têm na circunferência um tefach, transmitem a tumá para quem está encostando como se ele tivesse a largura de um tefach. Esse foi o decreto. O Leira Bitar von der Maracapachet Benishal Hazome Kupacha Batruleu. Pergunta a mesma pergunta que a Mará perguntou para Rebelsi. De acordo com o Rabi Tarfon, que discordou desse decreto, a priori a gente tem aqui um decreto. Chachamim decretaram, Beit Shammai decretaram, venceram Beit Hillel, decretaram que se uma pessoa está carregando uma mardeia, está carregando esse bastão, e ele passou do lado de um
Kever, o Kever impurifica o Mardea, que impurifica a pessoa que está encostando, mesmo que geralmente não deveria impurificar, porque ele não tem um tefach, não tem a largura de um tefach, aqui decretaram que sim. De acordo com o Rabi Tarfon, que discorda desse decreto, ele não tem 18. Como ele vai completar o 18? Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Kav benot kutim nidot, meritzetan bo bayom gazru. A mesma resposta que a gente trouxe antes. Rabi Tarfon vai ter que dizer que naquele mesmo dia decretaram também que as filhas dos Kutim, elas são consideradas Nidá, elas impurificam como Nidá desde o nascimento, porque eles não tomavam cuidado com essa Lachá. Então, esse foi um dos decretos que foi feito. O Beidach, com relação aos Kelim, que a pessoa esqueceu ali do lado do Tzinor para pegar água, Siralek Rabi Meir, ele concorda com Rabi Meir, que Beit Shammai sim decretaram isso, por isso ele chega na lista de 18. Escolha